Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Mereu Talks. Eu sou a Camila Guimarães e ao meu lado eu tenho o Ivan Cruz. Hoje vamos falar um pouco mais sobre desenvolvendo o RH para além das ferramentas. E para essa conversa eu tenho o prazer de receber a Natália Soares, que é mentora de posicionamento, influência e negócios do LinkedIn. Muito prazer, Natália, seja bem-vinda. Obrigada, Camila, obrigada, Ivan. Prazer estar aqui com vocês, poder contribuir nesse bate-papo. Legal demais, eu que agradeço estar com você aqui para compartilhar, né, tudo que você sabe, como a gente conversou nos bastidores, está em vários eventos, conversando com várias pessoas, então poder trazer um pouco da visão do RH sobre temas muito interessantes. Nath, posso te chamar de Nath? Pode, só os íntimos me chamam assim. Sou privilegiada. Pode sim. Para o nosso público conhecer melhor, um pouquinho mais, fale sobre a jornada, né, da caminhada da Nath, se apresente para a gente. Bom, eu sempre tive um sonho de atuar com pessoas, né? Falo que a gente, quando é mulher, a gente tem um sonho de, quando você ficar adulta, ser professora, aquele sonho inicial. Mas eu lembro que quando eu fui participar de um processo seletivo aos 17 anos, eu participei de um processo com 40 pessoas, tinham 2 RHs, e elas conduziram um processo, assim, tão humanizado, tão cuidadoso, com todo mundo que estava lá, eram uns 40 pessoas, que eu olhei e falei, quero ser essa pessoa aí, ó. Essa pessoa que é capaz de decidir o futuro profissional e de dar uma oportunidade para alguém. E passei por vários caminhos nessa vida, tive 14 profissões, até, enfim, conseguir chegar à fase do RH, me formei na faculdade, mudei de cidade, eu sou aqui de Belo Horizonte mesmo, e quando eu fui morar no interior, numa cidade de quase 200 mil habitantes, pasmem, não tinha uma agência de empregos numa cidade com 200 mil habitantes. Aí eu fui contratada por uma instituição de cursos, né, e recebi o desafio de abrir a primeira agência de empregos. Lá eu construí um legado nessa cidade, a gente construiu um projeto muito bacana, foram mais de 1.000 pessoas recolocadas, 2 feirões feitos na cidade, e em 2018 precisei voltar para a casa dos meus pais, porque meu pai começou com um processo de Alzheimer e precisei vir para poder cuidar da família, né? Quando chegou em 2018 eu pensei assim, bom, lá onde eu morava, eu era a única referência na cidade no que eu fazia, de capacitação profissional, capacitação para empresas e recrutamento e seleção. Aqui em Belo Horizonte, quem eu sou na fila do pão? Tanto profissional de RH muito bom, com experiências corporativas, né, grandiosas, e o salário, gente, muito triste. E lá eu ganhava muito bem. Pensei, o que vou fazer? Precisava de um emprego que eu tivesse essa flexibilidade. Aí fui lá pro LinkedIn. Eu gosto de contar essa história porque às vezes as pessoas olham hoje, né, e não vê o começo. E falei assim, vou começar a divulgar aqui o conhecimento que eu tenho de carreira, de capacitação profissional. Eu tinha 200 seguidores. Eu falo que é 200 seguidores, uma experiência de 3 anos e meio e um sonho. Era isso que eu tinha. E comecei a usar a rede. No meu primeiro mês eu já tive uma primeira cliente que me buscou para fazer um currículo, fazer um processo de carreira. E eu entendi que ali naquela rede dava para gerar um negócio. A partir daí comecei a trabalhar e vieram muitas coisas pelo LinkedIn. Como profissional de RH, eu falo que todos os sonhos que eu tinha como pessoa e como profissional, eles foram realizados através da ferramenta, através da usabilidade do LinkedIn na minha vida. Então eu consegui realizar o sonho de ser professora, né? Hoje eu sou professora de MBA. Eu escrevi 4 livros, então eu tenho 4 livros que eu fui convidada para escrever, 3 são da área de RH e 1 é da área de carreira. Eu também fiz mais de 600 palestras em eventos, né, tanto online quanto presencial, tanto no Brasil quanto também na África, Angola e outros países. Também já atendi mais de 200 empresas, né, me transformei numa palestrante, treinadora, escritora, várias coisas que, para minha família, para o meu legado, eu fui a primeira a quebrar todas as crenças. Então é uma história assim, que eu tenho muito orgulho de contar,
Porque lá em 2018, quando eu só tinha 200 seguidores e um sonho, o sonho foi colocado em meta, né? A meta ela foi executada e hoje a minha missão é impactar também a vida de profissionais de RH, que também tem potencial, tem experiência, mas não sabe como externalizar isso para fora, sabe? E conseguir serem reconhecidos pela experiência que eles têm. Bacana. Vamos começar? Já que você trouxe aí sobre sonhar grande, sobre carreira, vamos começar esquentando um pouquinho sobre um estudo recente que publicou ali que 90% dos profissionais de RH percebem que a sua carreira, o posicionamento ali de atuação do profissional de RH está mudando rapidamente, mas desses 90%, somente 20% acreditam ali que estão preparados para lidar com essa transformação e têm conhecimento dessa transformação. Contribui um pouco para a gente, por que você acredita que muitos profissionais de RH enfrentam essas dificuldades de se adaptar a essas novas demandas, como também compreender essas novas demandas? Se a gente for contextualizar as eras do RH, a gente está no 5.0, né? Então, a gente vem de um RH que não tinha voz. O RH, ele era só um setor ali que cuidava mais das partes realizadas ali do DP, folha de ponto, controle de funcionário. E nos últimos anos teve um boom para esse profissional, para esse setor. E a gente teve um boom não só no setor especificamente, mas de um contexto geral, né? Nos últimos 15 anos vieram internet, tecnologias, IAs, muitas novas atualizações. Então, para aquele profissional que não tinha voz, que era ali só um profissional de cálculos, de processos, que ficava quietinho na sala dele ali fazendo e só fazia o que precisava ser feito, para um profissional que precisa hoje ser estratégico, influente, ser conhecedor de todos os setores e opinar para conseguir gerar mudança dentro das empresas, foi uma mudança grande em que nem todos os profissionais se adaptaram. Por quê? Porque nem todo mundo tem facilidade com mudança. Né? Existem perfis comportamentais e a gente sabe que alguns perfis têm maior facilidade em se adaptar a alguns processos, outros não. Além disso, tem aquelas questões de dificuldade de aprendizagem mesmo, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade de parar, gerir um tempo ali, fazer uma gestão de tempo para estudar, tendo em vista que a rotina também hoje, todo mundo é muito massiva, né? Hoje, principalmente pós-pandemia, você trabalha no horário de trabalho e trabalha fora do horário de trabalho, porque o telefone ele não para. Infelizmente, a gente sabe disso. Né? Tem empresas que o tempo todo estão mandando mensagem para os funcionários, estão mesmo em casa, no seu horário de descanso, você está trabalhando. Se eu tivesse que pontuar 2 questões, seria a dificuldade que o RH ele encontra de uma forma geral em fazer uma gestão de tempo, tá? E a dificuldade de enxergar a si próprio como um profissional que tem capacidade de aprender inúmeras informações que possam agregar nas suas atividades. Muito bom. Queria pegar o gancho nessa questão da educação, né, do desenvolvimento, tanto dos líderes quanto do RH. Sim. E até, como a Camila falou, tem até uma outra pesquisa aqui da McKinsey que mostra que empresas que continuamente investem em capacitações mais estratégicas, principalmente para os líderes, mas para toda a organização, ela tem 2 vezes mais resultados na parte de inovação. Sim. Você enxerga dessa mesma maneira? Como que você enxerga esse aprendizado contínuo nesse resultado de inovar, de gerar mais resultados, tanto para o profissional quanto para a organização? Quando a gente aprende um processo novo, a gente consegue sair na frente de quem não sabe o processo. Então, vou pegar o gancho das IAs, né? Hoje a gente tem uma gama aí, uma série de IAs que facilitam nossa produtividade, que facilitam resultados, né? E a gente percebe que muitos profissionais, não só de RH, mas eu falo de um contexto geral, não sabem usar um ChatGPT da vida, né, que é simples ali, porque as pessoas têm dificuldade de fazer boas perguntas, e aí envolve a habilidade de comunicação, inclusive. Então, quando o profissional ele busca essa aprendizagem e a empresa por si investe nesse processo dos seus funcionários, ela tem melhores resultados. Por quê? Porque o profissional ele consegue fazer mais coisas em menos tempo, ele consegue ser mais assertivo com as ferramentas certas, ele consegue ter mais segurança para trazer novas ideias, aplicar no seu dia a dia, né? Ele consegue ter
pegar informações de outras pessoas, juntar ali numa ferramenta de AI e trazer novas perspectivas ou soluções que ele ainda não tinha pensado. Então, a gente tem muito acesso hoje, gratuito ou pago também, que pode facilitar a gestão de pessoas, gestão da empresa, gestão dos processos, só que nem todo mundo ainda está aberto a isso. Quem está se adaptando, aos poucos, tem visto resultados. Expande o horizonte, né? Muito. Mesmo talvez quando você não necessariamente aquele treinamento é da sua área, mas isso te conecta com uma outra oportunidade e você consegue ter ideias inovadoras, né? Fora do comum, né? Sim. Porque às vezes você fica muito no técnico, no seu métier, e talvez você não expande tanto a sua perspectiva sobre aqueles problemas. E aí, vou falar até um pouco sobre os eventos de RHs, né? Eu tenho participado de muitos eventos nos últimos anos, eu faço eventos também da área de recursos humanos, e a gente percebe que muitas vezes nesses eventos, fiz um conteúdo hoje sobre isso no LinkedIn, os eventos são muito focados na parte técnica. Então, essa ferramenta tal, essa ferramenta X, esse processo tal, mas pouco se fala ou nem se fala sobre a pessoa por trás do crachá. Né? O que o profissional de RH precisa olhar para a sua trajetória? Será que ele tem um propósito, um legado que ele queira trabalhar ali dentro até para ele gerar mais resultado para a empresa? Né? Às vezes o profissional de RH ele não trabalha na empresa, ele presta serviço para a empresa, ele é um consultor. Né? Então hoje eu falo que dentro do campo de RH a gente tem duas versões, que é a pessoa que empreende e atende empresas, né? Então ela ajuda a construir algo, e ela tem a pessoa que trabalha dentro da empresa, né, que participa de algo. Então, os dois propósitos, eles estão certos. A pessoa tem que entender aonde ela extrai o melhor dela para conseguir fazer com que a empresa também tenha os melhores resultados. Sim. Então, esse olhar para si, o que eu preciso fazer, o que eu preciso desenvolver, será que eu estou usando as habilidades certas nas ações certas? Será que tem alguma habilidade, por exemplo, eu preciso desenvolver minha comunicação um pouquinho mais? Para poder conversar com uma inteligência artificial, para poder passar uma informação do setor X para o setor Y. Esse olhar falta um pouco, sabe? Para a pessoa que está executando os processos. Bacana. Vamos emendar, então, na próxima pergunta aqui, que você já falou um pouquinho sobre as habilidades técnicas, que às vezes tem uma preocupação muito grande de focar, ela é super importante. Sim. Mas tem uma carência muito do desenvolvimento, e é uma pauta que recorrente vem sobre a questão da inteligência emocional. Não somente dela ser primordial para todo profissional, mas principalmente na posição de uma liderança, que vivencia o tempo todo a imprevisibilidade, né? Como que esse RH, ele pode desenvolver habilidades ali, inclusive essa competência também, né, da inteligência emocional, para reverberar no ambiente e tornar esse ambiente mais produtivo ali, e mais saudável? Eu falo que o RH ele pisa em um terreno um pouco escorregadio, para não falar em ovos, né? Porque ele tem ali a demanda do colaborador, que ele tem que ter esse olhar para o colaborador, mas ele também tem que ter o olhar da liderança, né? Ambos querem resultados diferentes. Então, quando o RH trabalha a sua comunicação e também trabalha a questão de, ok, o que fulano está falando para mim, o líder, por exemplo, o que de maneira racional isso vai impactar nos resultados da empresa. O colaborador também. Fazer essa separação do que é emocional para o racional é um trabalho que envolve treinamento, que envolve prática, né? E que envolve muito mais conversas. Até para, às vezes, a gente conseguir centrar com quem estamos conversando. Se eu estou conversando com um colaborador, entender que quem está ali é uma pessoa, né? Então, quais são as demandas dessa pessoa por trás daquela queixa, da reclamação, ou do desejo, ou do sonho que ele tem? E já o líder também. O que tem por trás daquela pergunta que ele fez? Porque nunca é a primeira pergunta ou nunca é a primeira resposta. Sempre tem algo além. Então, a gestão emocional, para quem atua com pessoas, ela precisa ser desenvolvida, ela tem que ser desenvolvida, não tem como deixar isso para lá. Você lida com dois polos distantes, e se a pessoa não tem esse emocional trabalhado, ela vai surtar com a pressão, né, de ter que agradar os dois lados. Ela precisa trabalhar isso. Hoje tem cursos, né, gente? Tem empresas
que tem esse trabalho com terapia para os funcionários. Hoje tem diversos recursos que o profissional de RH ele pode recorrer, mas ele também precisa muito trabalhar sua comunicação interna com os dois lados, principalmente com a liderança, para estar bem alinhado, né, nas execuções, nas ações da empresa, para não afetar o emocional. Eu falo que onde tudo é conversado, tudo é entendido. Nath, nós estamos cheios de pesquisas aqui hoje, né? Gosta sim. A Gallup aqui lançou também uma pesquisa falando que 12% dos colaboradores acreditam que as lideranças investem efetivamente no seu desenvolvimento. Ou seja, pouquíssimas pessoas acreditam que as lideranças estão se capacitando para se tornarem líderes melhores. Agora, a gente vê no mercado várias ferramentas de educação, né? Algumas pagas, mas muitas gratuitas, né? Você tem até faculdades renomadas nos Estados Unidos com cursos gratuitos. Então, assim, tem conteúdo, tem plataformas, tem tecnologia, né? O custo caindo bastante em relação ao que era no passado. Por que ainda existe essa desconexão, né? Dos líderes não se capacitarem efetivamente né? Para se tornarem melhores, para desenvolverem as pessoas? Gestão de tempo. Eu falo que tem um texto na Bíblia, que é independente de religião, tá, gente? Que fala que os tempos seriam abreviados, né? E hoje, com o excesso de informação, a gente tem essa sensação mesmo que as 24 horas de hoje não são as mesmas 24 horas de um ano atrás, 2 anos atrás. As demandas aumentaram. E com isso, a gestão de tempo, ela precisou ser melhor trabalhada. Só que nem todo mundo tem o domínio da gestão de tempo. Então, às vezes a pessoa ela tem acesso, ela tem informação, ela tem dinheiro para pagar. Tem curso gratuito, tem onde fazer, tem onde se capacitar. Mas aí a pessoa fala, eu não tenho tempo. E aí um ponto que eu trago importante o não tenho tempo é a maior desculpa da humanidade. Porque a gente faz gestão de prioridades. Todo mundo. Né? Então a gente tem que entender, até para ter a saúde mental em dia, o que é prioridade para mim. Sim. Por exemplo, hoje eu quero fazer um treinamento, então tá ok, não posso tirar 1 hora por todo dia, mas será que eu posso tirar num dia meia hora por semana? Meia hora por semana dá 2 horas por mês, é melhor do que nada? Agora, aquela pessoa que, por exemplo, todo mundo sai de casa às vezes para poder ir qualquer lugar, um sacolão, um supermercado, um shopping, um restaurante. No trajeto, você está dentro do carro. Você não pode colocar um podcast? Você não pode colocar um vídeo do YouTube para você aprender nesse caminho? Né? Então, a gente tem tempo, mas a gente precisa fazer uma gestão melhor do tempo. As 24 horas não são as mesmas para todo mundo. Todo mundo tem o tempo de relógio igual, mas as atividades do dia a dia não é igual para todo mundo. Então, essa gestão de tempo ela precisa ser olhada de forma individual. Você falou da gestão do tempo, que traz ali uma responsabilização, né, para o indivíduo ali. Vamos trazer um pouquinho agora para as ferramentas empresariais. A gente falou ali do aprendizado. Vamos falar das ferramentas que têm uma utilidade para o nosso dia a dia. A gente percebe que as empresas investem em soluções como de clima, de performance, de engajamento, como a própria Mereu. A gente entrega essa solução, mas muitas vezes a gente percebe que tem uma ausência de preparo da SRH. Não somente para implementar um projeto de mensuração através dessas ferramentas, que envolve um rol de competências, sim, como também de fazer a leitura do que essas ferramentas refletem ali, né? O que você percebe, o que você acredita que falta, às vezes, na empresa ou nesse profissional, que a gente não consegue ter essa curva de virada da pessoa entender que aquilo ali é um benefício que está ali para fazer o trabalho, né, operacional ali, tirar esse operacional dela para colocá-la numa posição estratégica, de pensante, de leitura desse cenário. O que falta? Você percebe essa diferença na empresa para esse indivíduo que está manuseando essa ferramenta? Eu acredito que falta 2 coisas, tá? Primeiro, como essa ferramenta é apresentada, né, para quem vai usar, para quem vai utilizar a ferramenta no seu dia a dia, e como essa pessoa aprende, assim, quem senta do lado para ensinar essa pessoa a usar a ferramenta?
Porque, às vezes, tem ferramentas que tem aulas, que tem videoaulas, que tem um suporte, mas a gente sabe que, às vezes, a gente encontra dificuldade na hora do fazer, né? Na hora da prática. Será que eu vou ter facilidade de ter um suporte? Será que eu vou ter facilidade para achar a resposta da minha dificuldade? Então, se eu começo a encontrar muitos impeditivos, o que era para ser uma solução, acaba sendo um problema. Porque quanto tempo eu estou gastando para poder buscar a solução de uma dificuldade no uso de uma ferramenta? Então, 2 pontos são importantes. Primeiro, como quem trouxe a solução está apresentando a solução para o profissional de RH e também para a gestão, porque muitas das vezes o RH ele enxerga o benefício, mas a gestão não. Porque muitas das vezes a liderança ela é muito focada em números. E nem todas as ferramentas são números. Assim, são números no sentido de os benefícios gerais são números propriamente ditos. Está mais focada em outras coisas, em outros dados, não números de faturamento, por exemplo. Então, fazer, por exemplo, apresentar a ferramenta e mostrar para ele como ele vai mostrar os resultados para a gestão. O que traz brilho nos olhos da gestão no uso daquela ferramenta. E a aprendizagem mesmo, de utilizar a ferramenta específica, apresentando talvez dificuldades que possam surgir. Eu acredito que toda empresa que tem uma ferramenta, né, ela tem ali, já sabe, mapear as dificuldades que a maioria dos usuários tem. Né? Então, gravar vídeos curtos, pontuais. A gente vem de uma era onde todo mundo grava vídeos muito longos, né? E agora está todo mundo gravando vídeo de 5 minutos. Então, eu tenho uma dúvida, eu vou lá e vejo um vídeo de 5 minutos e soluciono a minha dúvida. Ou um suporte, ou uma inteligência artificial, né? Onde eu coloco as minhas dúvidas. Né? Isso facilita muito. Por exemplo, eu tenho uma mentoria, e aí na minha mentoria tem aulas gravadas, tem trilhas, né? E o que eu fiz? Como eu não tenho esse tempo hábil para responder todo mundo, em tempo hábil, né? Às vezes a pessoa tem uma dúvida ali na hora, eu não consigo, eu criei uma assistente de IA. Então, alimentei a assistente de IA com todas as informações da mentoria, de todas as informações. Às vezes, pergunta lá, onde que está informação X? Aí a própria assistente de IA fala na aula tal, trilha tal, minuto tal. Então, assim, quando você tem esse suporte, onde ter facilmente respostas, facilita a adesão. Sim. E a usabilidade. Acho que foi bem legal essa parte bem, né, do uso do dia a dia, tanto para o profissional quanto para o usuário, mas você acha que a falta de uma visão estratégica para o RH de entender, para que eu tenho essa ferramenta, né? Como que eu impacto com esse processo, e aí o processo pode ser digital, com ferramentas, a estratégia do negócio, essa visão mais estratégica, você acha que também pode ser uma barreira Sim. para o RH ser mais digital e conseguir não só esse convencimento que Sim. você falou, mas ele talvez ver o todo e ter um reconhecimento talvez dos pares como RH, agente de mudança, transformador e um ativo para a organização. Como um profissional estratégico, de Exato. fato, né? Que é hoje uma das principais habilidades do RH, transitar entre todos os setores, ter as informações micro, macro de todos esses setores para conseguir gerar ali mudanças e transformação. Então, se ele não se adapta ou não conhece de ferramentas ou de processos ou do resultado geral daquela ferramenta, ele não vai conseguir fazer isso. Né? Por isso que o processo de desenvolvimento ele é tão importante. Né? Não só de ferramenta, mas do impacto. Por exemplo, se eu vou colocar na minha empresa, implantar uma pesquisa de clima, por que eu vou fazer uma pesquisa de clima? Qual que é o objetivo macro? Tem que ter um objetivo. Como eu vou medir isso depois, o resultado, o impacto daqui X tempo? Né? O que eu espero ter com essa aplicação da pesquisa de clima? Então, tudo isso tem que ser muito analisado, metrificado, anotado, elaborado, alinhado com todos os setores. Tá tudo ok? Então, beleza. Alinhamos, vamos aplicar. E aí fazer o acompanhamento. Então, às vezes as pessoas aplicam e não fazem um acompanhamento. Ou não metrificam um tempo depois. Ou metrificam depois no tempo errado. Deixa passar o time do processo. Então, tudo tem que ser, acho que, planejado, alinhado com todos os setores, quando vai se aplicar uma ferramenta ou um processo, até para alinhar a expectativa também. Né? Às vezes um setor tem uma expectativa sobre aquilo e a expectativa da pessoa está errada. Aquela ferramenta não vai trazer aquela solução que ele está buscando, ou aquele resultado que ele está buscando. Né? Então, beleza, essa ferramenta aqui, esse processo, é para quê?
né? Então, essa conversa, essa comunicação é muito importante. Se o RH não se atualiza, se ele não busca informação, não busca conhecimento, gratuitos ou pagos, que seja, ele não vai conseguir fazer essa caminhada dentro da empresa. Exato. Nath, você fala muito sobre a influência e o posicionamento. É uma tônica ali da sua narrativa sempre. Sim. Como você acredita que um profissional de RH pode ser um agente do saber no LinkedIn, mas também ser um agente de transformação de ações inovadoras dentro da empresa? Como é que você junta esses dois mundos ali? Não só o RH, mas hoje os líderes também estão se tornando influenciadores, né? O que é influenciar? Influenciar é você ser capaz de fazer com que o outro entenda uma mensagem que você está transmitindo e queira saber mais, queira aplicar. Influenciar é você ser capaz de modificar o pensamento do outro de alguma forma. Todos nós somos influenciadores. Todos nós, né? Então, como eu me posiciono como profissional? Então, vou dar um exemplo aqui da galera de recrutamento e seleção, que é uma galera que está utilizando mais em peso o LinkedIn. Eles estão ali procurando candidatos para as empresas ou para as próprias consultorias o tempo todo. A gente tem 80% dos recrutadores usam o LinkedIn para procurar candidatos. Só quando você vai no perfil do recrutador, ele passa 0 credibilidade. Não tem foto, ou tem foto, mas se eu não sou conexão, eu não consigo ver a foto do recrutador. Não tem informações sobre experiência profissional. Às vezes até tem ali o nome da empresa e o cargo, mas não tem atividades que a pessoa executa. Não tem nada. O perfil tem o mínimo do mínimo do mínimo lá. Então, se eu sou candidato, eu entro naquele perfil e eu falo assim, será que isso é golpe? É fake? Será que passa credibilidade? E se eu trabalho para uma empresa, será que o meu perfil eu sou funcionário da empresa. Se eu estou numa rede social profissional, estou associada o meu perfil ao perfil da empresa, eu estou carregando o nome da empresa. Então, será que o meu perfil do LinkedIn está gerando credibilidade para a marca empregadora? Está atraindo candidato para a empresa? A empresa também ela pode trabalhar essa questão de visibilidade no LinkedIn para atrair candidatos. Então, quando eu, profissional, me posiciono, fazendo o quê? Primeiro, tendo perfil completo. É feijão com arroz, né? Ter um perfil completo é um mínimo. E não é sobre, eu vou preencher meu perfil porque eu estou procurando emprego. Não é isso. LinkedIn não é só para emprego. Eu posso estar feliz no meu trabalho, mas ter um perfil bem preenchido porque eu quero ser vista. Eu quero ser vista como uma profissional referência dentro da área de RH. Para minha empresa e para outras pessoas também. E está tudo certo. Tá? Então, posso ter o meu perfil. Inclusive, as empresas devem orientar e estimular com que os seus colaboradores, RHs, lideranças, tenham bons perfis preenchidos, porque elas são os funcionários, gente, os colaboradores, elas são a cara da empresa. Né? Então, é interessante para a empresa também que essas pessoas compartilhem. Então, primeiro ponto, preencher o perfil. Segundo ponto, para influenciar, compartilhar conhecimento dentro da rede. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Então, se eu sou um profissional de RH, quero gerar impacto, quero ser uma profissional estratégica, quero gerar transformação, eu estou ensinando isso para as pessoas? Estou compartilhando esse conhecimento? Eu estou explicando ali que talvez uma ação simples que uma empresa pode fazer, que um candidato pode fazer, ou que um líder pode fazer, ou vice-versa, o líder também pode compartilhar com outros líderes iniciantes ações que ele tem feito, que tem gerado impacto. Então, todo mundo tem muito a contribuir. Vou querer voltar um pouco na questão digital ali. Porque a gente saiu recentemente na Exame que 70% dos profissionais de RH veem essa transformação digital como um desafio para o setor. Sim. Para eles mesmos e para a estruturação desses processos dentro das empresas. E como a gente gosta de dicas, coisas na prática, o que você recomendaria para essas pessoas que estão dentro desses 70%, que veem aquilo como desafio, como elas podem trabalhar para superar esse desafio de transformar digitalmente, primeiro talvez o mindset, né, o pensamento delas, depois a área do RH e depois ela poder expandir isso para a empresa inteira, né? Tá. Eu falo que todo medo começa do não saber. Se eu tenho medo de algo é porque eu não conheço.
A partir do momento que eu conheço, que eu aplico, que eu sei mais informações, o medo ele vai ficando um pouco de lado. O medo é insegurança. Tá? Então, vou pegar o gancho do LinkedIn novamente. Se eu sou um profissional de RH e a minha empresa está querendo trazer uma ferramenta nova, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Não sei usar essa ferramenta, estou acostumado com minha planilhinha do Excel, sempre deu certo. O que eu faço? Procure alguém, um parceiro da área de RH, que já usa essa ferramenta lá no LinkedIn, troque informações. Network, gente, contato é muito bom. Assim, a área de RH hoje, graças a Deus, tem sido uma área onde os profissionais eles estão se trocando mais informação. Era uma área muito fechada. Sim. Era muito ali uma panelinha, né? A área de RH era assim. Mas hoje existem inúmeras comunidades. Como a nossa. Exatamente. Hoje existem inúmeras comunidades dos profissionais de RH, onde a gente faz trocas, conversas, informações. Então, tem uma dificuldade? Vou lá e jogo a minha dificuldade lá. Gente, eu tô aqui, ó, com uma dificuldade, querendo... Alguém mexe com isso? Alguém pode me dar uma dica de uma ferramenta X? Hoje eu participo de muitas comunidades e gosto de falar uma coisa muito importante, tá? Você que tá aqui, ó. Grupo de WhatsApp não é comunidade, tá? Grupo de WhatsApp só um grupo de WhatsApp. A comunidade, ela é pertencimento. Sim. Ela é conexão. Então, quando eu estou As pessoas se interagem, gostam de contribuir, exato. Né? Troca. Então, quando eu me sinto pertencente a uma comunidade, eu me sinto à vontade para jorrar as minhas dores, as minhas dificuldades, os meus desafios e pedir ajuda. Sim. Porque pedir ajuda é uma dificuldade do ser humano. Mexe com o ego, né? Então, quando mexe com o ego é delicado. Mas quando você se sente em um ambiente seguro, aí sim você tem condições de falar lá. Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho para quem tem dificuldade em qualquer processo, participe de alguma comunidade, busque outros profissionais, pode ser no LinkedIn, até em grupos de WhatsApp mesmo, aquelas pessoas que mais contribuem ali. Pergunta, fulano, você trabalha com isso? Você não quer colocar lá na comunidade? Pergunta às vezes os líderes, né? Ou você conhece alguém que trabalha com isso? Eu tô querendo tirar uma dúvida. No LinkedIn, se a gente conhece alguém que fala sobre o tema, a gente pode mandar uma mensagem para a pessoa. Isso até é um gancho para gerar conexão. Fulano, vi que você trabalha com ferramenta tal ou com sistema tal. Eu tô querendo aprender a usar. Trouxeram aqui para a empresa agora. Não tô me sentindo muito seguro. Você pode me dar umas dicas? É difícil. Como que faz? Todo mundo gosta assim, de ajudar quando é procurado. As pessoas só não gostam quando alguém quer empurrar alguma coisa, Sim. tipo produto ou serviço. Mas opinião todo mundo gosta de dar. De contribuir. Sim, né? Sim, de ajudar, de agregar para o outro, todo mundo gosta. E o legal é na comunidade é que, como você falou, joga, né? Expõe suas dores, mas também você pode contribuir Sim. de algo que você viveu, conseguiu resolver e uma pessoa tem a mesma situação ali. Então, é até prazeroso você poder contribuir com a evolução de alguém dentro de um processo, de um desenvolvimento. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Exato. Então, às vezes eu tenho dificuldade no ponto Y, mas eu sei o X. Sim. Alguém vai ter dúvida do X em algum momento. Mesmo que às vezes as pessoas não tenham, ela pode compartilhar. Então, por exemplo, fiz isso hoje. Eu estava em um grupo que eu participo, uma comunidade, eu coloquei lá que eu fiquei treinando, criei uma assistente de IA. Falei, gente, ó, segui passo 1, 2, 3 para criar a minha assistente. Então, ninguém perguntou, mas o assunto lá era IA do dia, Sim. E aí eu falei. Então, esses processos de contribuir também espontaneamente ajudam muito, as pessoas gostam. Com certeza. Nath, você falou muito dessa questão da humildade de se reconhecer como uma pessoa que não sabe tudo e tá tudo bem. Você trouxe muito do jorrar conhecimento. Vamos falar um pouquinho de dados? Vamos trazer um pouco dessa sensibilidade para uma área que pulsa o tempo todo o olhar para pessoas, mas que o tempo todo precisa fazer conexão e transformar isso em dados, para ter uma credibilidade na condução dos processos, porque os dados eles são preditivos. A Merê, hoje a gente trabalha com muito dado de desempenho, de engajamento, e como que você acredita e vê a importância do RH desenvolver essa mentalidade para dados? Às vezes a gente escuta discussões, eu sou psicólogo, não sou matemático. Como é que a gente muda esse mindset? Como é que a gente modela esse olhar, essa percepção, essa sensatez para uma curiosidade, para uma mentalidade de dados? Se a gente tiver que contribuir com os passos aí para a nossa audiência, o que você traria de aprendizado, de dicas práticas?
uma frase que acho que todo mundo já escutou. Eu fiz RH para não fazer matemática, para não fazer conta. se lascou quem pensou assim. Então, assim, ó, hoje tudo é dados. Tudo. E se hoje está assim, amanhã vai ser pior. Ou seja, quanto mais dados uma pessoa, uma empresa tem, mais estratégica ela vai ser. Se eu sou um profissional de RH e eu quero ser visto como pessoa ativa e estratégica, como uma profissional que não é substituível pela IA, por exemplo, eu tenho uma capacidade que a IA às vezes não tem. A IA, ela é racional. Então, eu posso pegar, por exemplo, vários dados, jogar na IA lá, analisa e faz um relatório aí para mim. Ela vai fazer o relatório. Mas a minha percepção humana daquele relatório, do porquê, aquilo ali só eu que tenho. A IA não tem. Então, só que a pessoa ela precisa saber o quê? Interpretar os dados, interpretar as informações. Ela precisa aprender a fazer leitura de informações. E aí tem que estudar, gente. Tem que entender o que cada ferramenta traz de dados. E tá, beleza. Se eu estou fazendo, por exemplo, dá uma sugestão aí de ferramenta. Fugiu aqui. Um diagnóstico de clima. Um diagnóstico de clima organizacional. Se eu não trabalho com o clima na minha empresa, como isso impacta negativamente no processo de recrutamento, na liderança, na atração de novos colaboradores, em todos os processos da empresa, a curto, médio e longo prazo, né? Porque a gente faz essa metrificação em várias etapas. Então, se eu não aplico hoje, quais são os prejuízos? E se eu aplico hoje, quais são os benefícios? Como a gente trabalha com dados, você consegue metrificar isso lindamente. E aí, para apresentar para uma liderança, é muito mais prático do que você simplesmente chegar lá com um discursinho de motivação, não vai resolver. Né? O engajamento é lindo, falado, mas dados contra dados e números, não há questionamentos, né? E uma coisa que você falou, já sabe de onde eu vim, né, Camila? Você falou, é ótimo. Mas uma coisa que você falou, que eu comecei a refletir, é que hoje em dia, com a tecnologia, igual você citou, a IA, às vezes profissionais que ainda nem se capacitaram em análise de dados, com a IA, ela vai ter que fazer a pergunta e a IA vai analisar os dados para ela. Então, hoje em dia, até esse gap que faltou, ele nem vai ser tão necessário, né, de manipular ali no Excel, no Power BI, porque a AI vai ajudar. Mas se ela não souber fazer a pergunta, que tipo de resposta eu quero, o que eu quero resolver, ela vai ter dois problemas. Ela continua sem saber os dados e vai usar a ferramenta que já existe, né? É por isso que eu falei da comunicação. É sempre pensar assim, por exemplo, se eu estou conversando com uma IA, eu estou conversando com alguém que não sabe nada. Se eu passo uma informação genérica, a resposta ela vai ser genérica. Então, a comunicação, falo que a nossa geração é a geração que mais se beneficia das IAs. Sim. Porque a gente aprendeu a nos comunicar ou a entender como expressar os nossos desejos de uma maneira mais eloquente, com mais informações, com mais riqueza de informações do que as gerações anteriores, do que as que vêm aí, né? As que a gente tem atualmente. Então, desenvolver essa capacidade de perguntar, quem sabe fazer boas e inteligentes perguntas, com certeza tem os melhores resultados. Então, assim, até para você aprender a analisar os dados, você pode perguntar para a IA. Exato. O que esses dados querem dizer? Pensando no processo X para o setor tal, quais são os fatores que eu preciso analisar que eu não estou percebendo? Então, perguntas assim, investigativas mesmo. Às vezes a gente não sabe perguntar, a gente pode perguntar para a inteligência artificial. Ela te ensina o que você tem que saber, né? Como eu posso fazer as melhores perguntas para você? Como eu posso extrair as melhores informações? Que tipo de pergunta? Então, saber perguntar é ouro. Ô, Nath, e tem pessoas que começam a percorrer essa jornada, né? Seja do digital, da IA, dos dados, e elas falham. Quais são os erros mais comuns que você vê nessas diversas empresas, pessoas que você ajuda, né, nos grupos, comunidades que você participa? Quais são os erros comuns que elas têm ao tentar ingressar e a ter uma jornada e aí não conseguem evoluir ou desistem?
Você consegue citar alguns erros e até dicas, né? Se você tiver, tipo, aqui normalmente o erro é esse, eu sugiro fazer assado. Aprender tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É o mineiro. Hoje é mineiro. Aprender tudo ao mesmo tempo. É o maior erro de todos. É a pessoa pensar, achar que ela tem que saber tudo. Ninguém tem que saber tudo. As pessoas precisam saber o mínimo de, às vezes, várias informações da sua área de atuação. Mas o mais importante é eu aprender 1, 2, 3 coisas muito, muito bem, dominar aquilo muito, muito bem, com a mão amarrada nas costas. Outras informações eu preciso saber básicas, porque provavelmente vai ter alguém que é especialista. Então, a gente viveu uma era de profissionais generalistas, onde você tinha que saber tudo, de tudo, fazer tudo. E aí houve uma sobrecarga mental muito grande da pessoa ter que querer, ou nem querer, né? Ter que aprender muitas áreas, muitas atividades. E as pessoas se sobrecarregaram, e aí vieram aí os problemas, né, de sobrecarga. Continua aí. Continua aí. E a gente vê isso dentro das empresas também. Às vezes a pessoa executa 3, 4 funções ao mesmo tempo, né? Que seria de um profissional só. Conselho que eu daria: pense na sua área de atuação. Pense em quais 2, 3 competências e conhecimentos você precisa, que vão impactar, é o Pareto, né? 80-20. Quais são as 80% de coisas ali, de conhecimentos, habilidades que eu preciso saber, que vão me trazer os 20% de resultado. Então, se eu entendo isso aqui, eu domino o jogo. Sim. Se eu entendi o que eu preciso aprender, que vai me gerar o resultado, que vai me trazer mais leveza, com impacto, fechou o jogo. Vamos caminhar, né, para a conclusão, para o fechamento. Nath, dica aqui final para os profissionais de RH que estão escutando você, né, estão nos assistindo, acompanhando e pensando assim: eu quero me destacar, eu quero ser referência, eu quero ter alcance. Traz pra gente dicas práticas você já falou um pouquinho aí sobre se destacar, ter relevância no LinkedIn, mas vamos trazer o como para essas pessoas, para encurtar um pouco esse caminhar delas e para que elas possam de fato alcançar e ser destaque no mercado que está em constante transformação, porque às vezes o que a gente está falando aqui agora, amanhã já ficou velho, já ficou ultrapassado. Contribui um pouco com isso? Quero trazer 2 dados, já que vocês trouxeram muitas pesquisas, também tenho as minhas. Primeira pesquisa, existe mais de 1 milhão de profissionais de RH no LinkedIn. Aqui no Brasil são mais de 500 mil profissionais. Nossa. Como faz para você se destacar no meio dessa galera toda? Né? O tal do quem sou eu na fila do pão, que me fiz essa pergunta? Pois é, existe um lugar ao sol para todo mundo, viu? Primeiro ponto, tem uma frase que uma colega minha fala, que você tem que cacarejar. A gente precisa falar para o mundo sobre os nossos conhecimentos, nossas habilidades, o que a gente sabe fazer. As pessoas têm vergonha de falar sobre o que elas têm de conhecimento. Então, fale isso para o mundo. Como? Utilize o LinkedIn. O LinkedIn é a maior rede social profissional. Se você não está numa rede social profissional, compartilhando os seus saberes, os seus conhecimentos, as suas competências, está no lugar errado. Né? Tem que estar lá. Compartilha através de conteúdos, preencha um bom perfil, chame outras pessoas da área para poder trocar. Participe de comunidades engajadas, tá, gente? Que tem por hábito, né, compartilhar, trocar. Não só grupo de WhatsApp. Tem muito grupo de WhatsApp que o povo só comenta coisa aleatória. Não, entre em comunidades que de fato têm esse propósito de contribuir, de trocar, de crescer, de agregar valor, né? Faça network. Então são 3 coisas. Trabalhar o seu perfil, o seu posicionamento quanto pessoa e profissional, fazer bons contatos. Network é tudo no mundo hoje. Se você tem bons contatos, você caminha muito facilmente em qualquer lugar e cresce exponencialmente. E você consegue gerar mais impacto para as empresas também, tanto a que você atua quanto a empresa que você atende. Bons contatos fazem muita diferença. E terceiro pilar é o pilar do desenvolvimento. Nunca parar de buscar informações.
Você é profissional de RH, ó, fica aí essa sugestão. Não pare de se atualizar. Não é aprender tudo. É aprender pontos que vão trazer, de fato, diferença no seu dia a dia, no resultado que você trabalha, na empresa que você atua, que vai gerar impacto e que vai fazer com que você seja um profissional estratégico, né? Um profissional ativo e de valor. Esse profissional dificilmente ele é substituído. Ótimo. Vamos concluir, Nath, para quem deseja conectar com você. A gente falou muito do LinkedIn, possivelmente você vai falar um pouquinho, né, do seu contato. Para achar a Nath, para trocar figurinha, para compartilhar, para perguntar, Nath, quais são as comunidades relevantes que eu devo participar? Como que a pessoa entra em contato com você? Bom, eu tenho o Instagram, meu Instagram é Nath Soares _, mas meu foco, né, gente, é LinkedIn. Mas eu tô lá no Instagram, mas o meu LinkedIn é Natália Soares Mentora, tá? Eu falo sobre posicionamento, influência, negócios no LinkedIn. Hoje eu atendo tanto profissionais de recursos humanos quanto lideranças e também empresas que querem trabalhar a marca empregadora, né, com palestras, treinamentos em company, e ajudando aí diretamente os profissionais com mentorias e consultorias. Quem quiser, né, saber mais sobre o meu trabalho, pode me chamar lá no Instagram, sou eu mesmo que respondo, tá, gente? Pode ir lá, tem meu telefone também. Fica aguardando o contato de vocês. Perfeito. Nath, muito obrigada pelas contribuições, pela troca, pelas dicas valiosas. Foi muito bom ter você aqui conosco no nosso podcast. Ivan, obrigada pelas contribuições, por dividir aqui a mesa junto comigo. Obrigado, Camila. Obrigado, Nath. Acho que foi dicas práticas, reais ali para quem está nos acompanhando poder aplicar e, se tem dúvida, consegue te conectar aí, trocar ideia, participar das comunidades aí. Só me chamar. Obrigada, viu, Camila? Obrigada, Ivan. Foi um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar aí um pouco do conhecimento e de informações que são tão relevantes para a área de RH. Aos nossos ouvintes, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais, de escutar o nosso podcast, trazer críticas, sugestões, o que você gostaria de assistir aqui no debate, nas discussões, de contribuir. Esse momento é uma forma da gente contribuir com sua jornada, com seu aprendizado, então estaremos sempre aqui para construir com você. Obrigada mais uma vez e até em breve. Até mais. Até mais.